se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito das árvores. Era uma manhã como outra qualquer quando decidi caminhar pela floresta que cercava minha casa. Sempre fui apaixonado pela natureza, mas havia algo diferente naquela manhã. O ar estava mais denso, quase mágico, e uma estranha quietude pairava no ambiente. Os pássaros, normalmente barulhentos, estavam calados, e até o vento parecia contido. Apenas o som das folhas se movendo lentamente preenchia o espaço, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. O caminho de terra batida, que tantas vezes percorri, parecia mais estreito. Conforme avançava, o silêncio absoluto foi interrompido por um som peculiar, como um sussurro distante. A princípio, pensei ser o vento brincando entre os galhos. Mas os sons pareciam formar palavras. Palavras que, embora incompreensíveis, pareciam destinadas a mim. Continuei andando, sentindo uma inquietação crescente. O cheiro da mata parecia mais forte, e havia algo de quase opressor na forma como as árvores se inclinavam umas sobre as outras, criando um túnel verde escuro. Os sussurros se tornaram mais frequentes, quase como um coro, mas nunca claros o suficiente para serem entendidos. De repente, algo passou por mim em um borrão. Um pássaro de plumagem negra soltou um grito agudo que ecoou por toda a floresta. O som me paralisou. Tive a impressão de que ele não voava por instinto, mas sim por medo, fugindo de algo que eu ainda não conseguia ver. O caminho que eu conhecia tão bem começou a desaparecer. As árvores ao redor se tornaram cada vez mais próximas umas das outras, até que eu não conseguia distinguir para onde ir. Foi então que algo chamou minha atenção. Uma árvore enorme à minha frente tinha um aspecto bizarro. Suas raízes contorcidas pareciam formar um rosto humano, com feições angustiadas. Era como se estivesse presa em um grito silencioso. A voz voltou, agora mais clara. Ajude-nos, dizia, com um tom de desespero que fez meu coração disparar. Olhei ao redor, tentando entender de onde vinha, mas parecia ressoar dentro da minha mente. Meu corpo ficou tenso, e senti como se algo invisível me segurasse no lugar. Quando tentei recuar, senti um leve toque em meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas as árvores, imóveis e sinistras, pareciam me observar. Você nos ouviu, a voz disse novamente, mais firme desta vez. Era impossível ignorar, a floresta estava viva, consciente, e de alguma forma precisava de mim. Apesar do medo, uma estranha sensação de propósito começou a me envolver. Eu não sabia como ou porquê, mas estava sendo escolhido para algo. Ao longe, ouvi o estalar de galhos, como passos pesados, e percebi que meu destino estava selado. De repente, a floresta se abriu em um pequeno clareira. No centro dela, uma luz dourada brilhava de maneira sobrenatural, iluminando uma figura encoberta por raízes e folhas. Seus olhos brilhavam como dois pequenos sóis, e sua presença era imponente e intimidante. Era impossível dizer se era humano, animal ou algo além disso. Você ouviu o chamado, e isso te trouxe até aqui, a figura disse, sem mover os lábios. Sua voz era grave e ressonava dentro de mim, como se a floresta inteira falasse através dela. Eu tremia da cabeça aos pés, mas consegui balbuciar: quem é você? Sou o guardião das árvores, a voz daqueles que não podem mais falar. Você entrou em nosso território porque sua alma está conectada à terra e às raízes que a sustentam. Precisamos de sua ajuda antes que seja tarde demais. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, a figura ergueu uma mão feita de galhos, e imagens começaram a se formar diante de mim. Vi florestas sendo devastadas, árvores sendo arrancadas pela raiz, e o chão se abrindo como se gritasse de dor. A visão era tão intensa que caí de joelhos, tomado por uma mistura de tristeza e impotência. O que eu posso fazer? Perguntei, com a voz trêmula. O espírito das árvores está morrendo. A cada floresta destruída, uma parte de nós desaparece para sempre. Você foi escolhido porque ainda ouve nosso chamado, mas precisa decidir: aceitará o peso dessa responsabilidade? Eu hesitei. Como um simples ser humano poderia fazer algo diante de tamanha destruição? Mas antes que pudesse responder,
a figura se inclinou e tocou minha testa com seus galhos. Um calor intenso tomou conta de mim, e senti como se meu corpo fosse absorvido pela terra. Minha visão ficou turva, e tudo ao meu redor desapareceu. Quando recuperei os sentidos, estava novamente de pé, mas algo havia mudado. Podia ouvir os batimentos das árvores, como se fossem corações vivos. O guardião desaparecera, mas sua mensagem ecoava dentro de mim. Passei os dias seguintes tentando entender o que havia acontecido na floresta. Quando retornava ao mesmo local, senti as árvores reagindo à minha presença. Era como se eu fizesse parte delas agora. Suas folhas balançavam levemente mesmo sem vento, e os sussurros que antes me aterrorizavam agora pareciam saudações ou canções tristes. Os sonhos começaram a se tornar frequentes. Em cada um, eu via florestas diferentes ao redor do mundo. Algumas eram exuberantes e cheias de vida, enquanto outras estavam morrendo, suas árvores secas e suas raízes expostas, como se gritassem por socorro. A dor era insuportável, e acordava suando frio, com a sensação de ter sido arrancado da terra. Com o passar dos dias, minha conexão com as árvores se intensificou. Ao tocar uma delas, senti emoções, tristeza, alegria, dor ou até mesmo raiva. Elas me mostravam imagens de tempos antigos, quando a floresta era soberana, e do presente, onde a destruição era constante. Eu não sabia o que fazer com essas informações, mas sentia que precisava agir. Em uma tarde, enquanto caminhava pela floresta, percebi algo estranho. No chão, marcas profundas cortavam o solo, como se máquinas pesadas tivessem passado por ali. Segui as marcas, e para meu horror, encontrei uma clareira recém-aberta, com árvores derrubadas e troncos empilhados. Era como um cemitério, e o ar parecia impregnado de sofrimento. As vozes voltaram, agora mais altas e desesperadas. Eles estão aqui. Estão nos matando. Você deve impedi-los. Meu coração acelerou. O peso da responsabilidade era esmagador, mas a dor daquelas árvores ecoava em minha alma. De repente, ouvi o som de motores ao longe. O barulho crescia, e percebi que os responsáveis pela destruição estavam voltando. Não havia tempo para pensar. Eu precisava fazer algo, e rápido. Os motores rasgavam o silêncio da floresta, aproximando-se cada vez mais. Escondido entre as árvores, observei os homens chegarem. Eles traziam máquinas enormes, motosserras e caminhões. Riam e conversavam como se a destruição ao redor fosse apenas parte de um dia comum de trabalho. Meu coração queimava de raiva, mas também de medo. O que eu, sozinho, poderia fazer contra eles? Foi então que as vozes me guiaram. Use a conexão. Nós estamos com você. Fechei os olhos, concentrando-me na energia que parecia fluir das árvores para dentro de mim. Quando abri os olhos, algo havia mudado. As árvores ao meu redor pareciam mais vivas, como se aguardassem uma ordem. Toquei o tronco de uma delas e senti uma onda de força me atravessar. De repente, galhos começaram a se mover, raízes emergiram do chão e as árvores próximas pareciam ganhar vida própria. Os homens pararam, confusos. O som das motosserras foi abafado por um estrondo, as raízes se ergueram como serpentes, bloqueando o caminho. Galhos caíram de cima, forçando-os a recuar. A floresta estava reagindo, lutando por sua sobrevivência. É só vento, um deles gritou, tentando parecer valente, mas o pavor era evidente em seus olhos. Quando uma árvore tombou bem na frente deles, esmagando uma das motosserras, todos começaram a correr. Eu estava no centro daquele caos, mas não sentia medo. Era como se a floresta e eu fossemos um só. Por alguns minutos intermináveis, tudo o que ouvi foram gritos e o som das máquinas sendo destruídas. Quando o silêncio voltou, percebi que os homens haviam fugido, deixando para trás suas ferramentas e o rastro de destruição. A floresta estava segura, pelo menos por enquanto. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, a floresta parecia diferente. O ar estava mais leve, e os sussurros que antes carregavam desespero agora tinham um tom de gratidão. Toquei o tronco da mesma árvore que havia me guiado no dia anterior e senti uma onda de calma.
O perigo foi afastado, mas ainda não acabou, disse uma voz familiar. O guardião das árvores reapareceu, mais imponente do que nunca. Seus olhos brilhavam com intensidade, mas havia algo de melancólico em sua expressão. A floresta ainda precisa de proteção. O que você fez foi apenas um primeiro passo. Muitos outros virão, e cabe a você ser a ponte entre nós e os humanos. Eu queria perguntar como faria isso, mas antes que pudesse falar, o guardião estendeu a mão e colocou algo em minha palma, uma pequena semente dourada. Esta é a essência da floresta, explicou. Enquanto ela existir, nossa conexão estará intacta. Plante-a em um lugar seguro, onde possa crescer e criar novas raízes. Ela será sua aliada e sua responsabilidade. Segurei a semente com cuidado, sentindo seu calor pulsar como um pequeno coração. Quando olhei novamente, o guardião havia desaparecido, e eu estava sozinho na clareira. Mas, pela primeira vez, não sentia medo. De volta à minha casa, comecei a planejar como poderia ajudar a floresta. Sabia que denunciar os madeireiros seria um começo, mas também precisava conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar aquele lugar. A conexão que havia sido criada entre mim e as árvores não era apenas um presente, era um chamado para proteger algo muito maior do que eu. Dias depois, plantei a semente em um local secreto, onde sabia que ela poderia crescer em paz. E enquanto a regava pela primeira vez, senti uma nova onda de esperança. As vozes das árvores estavam comigo, e eu sabia que, juntas, poderíamos lutar contra qualquer ameaça. A floresta tinha um guardião novamente, e eu estava pronto para cumprir meu papel. O espírito das árvores nunca morreria enquanto houvesse alguém para ouvi-las.